Muito bem. Então, vamos retomar nosso estudo. Nós iniciamos, então, hoje na página 81, ao menos essa versão amarelinha do Catecismo, número 423, sobre o sexto e o nono mandamento da lei de Deus. Eles sempre, geralmente sempre são tratados juntos, porque eles têm um objeto bastante próximo, bastante parecido, tá bem? O que nos proíbe o sexto mandamento, que diz não pecar contra a castidade? O sexto mandamento, não pecar contra a castidade, proíbe qualquer ação, palavra ou olhar contrários à santa pureza e à infidelidade no matrimônio. Então, a parte negativa, né, ou seja, aquilo que ele proíbe, ação, palavra ou olhar que vá contra a pureza. A pureza das várias formas possíveis, né? A pureza sexual, que é a mais óbvia, né? Mas a pureza de mente, a pureza de pensamentos, a pureza de intenção, tudo isso, tá bem? Então, qualquer ação, palavra ou olhar contrários à santa pureza e a infidelidade no matrimônio. Então, ir contra a castidade não é só quando eu tenho um ato de impureza com outra pessoa ou sozinho. É também quando eu tenho palavras que induzem a isso, que favorecem isso, que façam isso, ou mesmo olhares, né? Há uma frase diabólica que circula nas nossas ruas, né? Olhar não... Como é que fala, né? Olhar não machuca, né? Se é bonito é para se olhar. Não, não é mesmo. O olhar é como que a janela da alma, né? Aquilo que entra por ali é o que fica. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque quando eu busco olhar alguma coisa contra a pureza, eu estou já induzindo a tornar impura não só a minha vida, mas a minha consciência, a minha alma. Então, claro, uma coisa é quando você é obrigado a olhar alguma coisa, outra coisa é você procurar, ou uma vez você sendo exposto àquilo, você querer continuar olhando, né? Muito bem. Esse então é o sexto mandamento. E o que nos proíbe, então, o nono mandamento? Lembra-se qual que é? Não desejar a mulher do próximo, né? O nono mandamento proíbe expressamente todo e qualquer desejo contrário à fidelidade que os cônjuges se juraram ao contrair o matrimônio, e proíbe também todo e qualquer pensamento culpável e todo e qualquer desejo de ação proibida pelo sexto mandamento. Então, além de ele estar aqui mais intimamente ligado à questão matrimonial, muito embora o sexto também já esteja, né? Ele dá essa obviedade, né? De você, então, não ferir o juramento que os noivos fizeram a Deus, né? Da fidelidade, quando contraíram o matrimônio. Então, não desejar a mulher do próximo, claro, eu acho que vocês sabem, mas vamos falar o óbvio, né? Também não desejar o homem da próxima, tá? Se aplica a todo mundo isso. Ou seja, não ficar cobiçando ter a companhia, ter relacionamentos íntimos com uma pessoa que já deu o seu sim a um homem ou uma mulher, né, dependendo se é homem ou mulher. Então, primeiro, a questão mais óbvia desse mandamento é isso. Outra coisa, proíbe também qualquer pensamento culpável. O que significa isso? Uma coisa é quando você tem uma tentação, que você vê ali você está na rua, meio distraído, e vê ali uma mulher linda passando, ou as mulheres, um homem lindo passando, e você na hora você pensa, meu Deus, que atração, né? Então, assim, meio que automático, você viu e já se encantou, assim, né? Isso não é culpável, isso é um sentimento, pode até ser uma tentação, mas você não escolheu ter esse impacto, né? Agora, se você tendo esse impacto, continua olhando, continua buscando, continua pensando, continua fantasiando coisas com essa pessoa, bom, aí sim, aí é um pensamento culpável, porque você está escolhendo fazer isso. Não foi assim, de repente, né? E todo e qualquer desejo de ação proibida pelo sexto mandamento. Então, desejar, querer alguma ação impura também infere o nono mandamento.
425. É um grande pecado a impureza? É um pecado gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Rebaixa o homem à condição dos irracionais, arrasta-o a muitos outros pecados e vícios e provoca os mais terríveis castigos de Deus nesta vida e na outra. Isso no mundo de hoje, falar isso no mundo de hoje, estudar, pensar e pior ainda, né, querer viver isso no mundo de hoje, é você ser taxado de louco, de retrógrado, de, sei lá, de qualquer xingamento que posso fazer hoje em dia. Porque, já que esse é um pecado gravíssimo e abominável, é óbvio que Satanás investe forte nesse pecado. É óbvio que ele tenta fortemente que as pessoas vivam a impureza sexual, sobretudo. Por quê? Porque isso ofende muito a Deus. Então, se tornou normal, né? Uma época, as pessoas tinham vergonha de falar sobre esse assunto. Eu me recordo, né, que ainda na minha infância era uma coisa assim que quem falava, as pessoas regalavam o olho de nossa, que tá... Nossa. Hoje em dia, você pega o celular, você vai passando ali nas redes sociais, é só isso. Todos os temas, você vai no assistir ali um show de humor, né, de stand-up, como se fala hoje, o assunto é quase só esse. Né? Com quem eu fiz sexo, quando eu peguei não sei quem, quando eu peguei não sei o quê, quando eu faço assim, uma naturalização, né? Como se fosse um parquinho de diversão, né? Então, a relação sexual, propriamente dita, ela perde toda a sua sacralidade de berço da vida, de intimidade matrimonial. Ela perde toda a sacralidade numa futilidade, né? Numa busca incessante por prazeres. Que é a mesma coisa que acontece com quem, por exemplo, é viciado em álcool, em drogas. É uma busca irracional por prazeres, né? Porque uma pessoa que é alcoólatra, ela vê no álcool, assim, a sua fonte de satisfação, né? A sua fonte de busca por algo que vai lhe trazer algum tipo de prazer, né? O drogado é a mesma coisa, na droga que usa, enfim. Por aí vai. E isso está se tornando um vício coletivo. Parece que todos estão caindo nesse vício, no vício da perversidade sexual. Alguns da relação propriamente dita, outros em questões como masturbação, pornografia, é uma coisa que tem crescido absurdamente. Você pega números da internet, e isso é facilmente verificável, né? Os conteúdos pornográficos de índole pornográfica crescem absurdamente, né? Mas mesmo aqueles que não são, assim, taxados como pornográfico, eles trazem essa mentalidade, como eu falei, né? Você vai ver um videozinho de humor, de alegria, ou um noticiário, trata isso como a normalidade do mundo, né? Então, hoje, não é mais virtude você ser uma pessoa casta, uma pessoa que preserva a sua pureza sexual, que aguarda para o seu matrimônio, ou, no caso de um religioso, sacerdote, que aguarda para Deus, unicamente a Deus. Não, não, não. Hoje, o máximo é virtude você usar camisinha, ou seja, a virtude do mundo inverteu, porque usar camisinha você está impedindo que Deus gere uma vida. Então, aquilo que é uma coisa detestável, hoje para o mundo é virtude. Então, se cuide, como é que é? Previna-se, né? Esse é o chavão, né? Não, quer dizer, vá lá, faça pecado à vontade, só cuide para não ter filho. Tá virado, né? Nós deveríamos falar o contrário, né? Cuide para não fazer pecado, mas faça muitos filhos para Deus. Quanto mais gente para amar a Deus, melhor. Essa deveria ser a lógica, né? Evite pecado, mas faça muitos filhos. Claro, dentro do matrimônio, porque se fizer fora já é pecado, então evite pecados. Agora, a mentalidade é oposta, né? Mesmo para quem é casado, né? Faça muitos pecados. Entregue-se à perversidade sexual. Só cuide para não ter filho. Né? Cuide para não engravidar. Está completamente invertida a lógica. A lógica está completamente invertida. E a gente engole isso e aceita isso como, não, é assim mesmo, o mundo está assim, o mundo mudou. Não, o mundo não mudou, o mundo continua sendo o mundo. O mundo continua sendo perverso como sempre foi. Somos nós, católicos, cristãos, que estamos ficando fracos. Somos nós que estamos nos entregando à mentalidade do mundo. O mundo sempre foi perverso e Deus sempre foi bondoso.
Deus sempre foi misericórdia, perdão e justo. Deus não mudou, o mundo não mudou, somos nós que estamos mudando de time. Em vez de ficarmos com Deus, que nos ama, estamos abraçando aquilo que nos prega o mundo, que nos odeia. E Satanás, claro, quando fala o mundo, engloba aí todos os inimigos possíveis, né? Muito bem. Então, só para fechar esse 425, por que é tão gravíssimo? Porque nos coloca a condição de irracionais. A grande dádiva que Deus dá ao ser humano e o faz a imagem e semelhança é que nós somos animais racionais, nós podemos raciocinar. Um cachorrinho, se sente o cheiro da cadela no cio, ele vai fazer coito com ela. Ele não pensa se é uma cadela de família, se é uma cadela respeitosa, se essa cadela tem doenças, se essa cadela ela tem outro cachorro que talvez seja seu esposo, ou se essa cadela é a sua mãe ou a sua irmã. O cachorro não pensa isso. O cachorro é racional, ele sente o cheirinho do cio e aquilo instintamente ele tem o desejo de ter uma relação sexual, ele vai lá e faz. Ele é irracional, ele não pensa. Ele sente o cheiro, sente a vontade e faz, pronto. O cachorro é irracional, qualquer animal é assim. Vai pelo instinto. Vai pelo instinto. Instintos de alguns animais são diferentes, mas todos vão pelo instinto. Nós somos racionais. Nós podemos calcular tudo isso. Nós podemos entender a grandiosidade de se guardar uma pureza. Nós não somos assim, sentiu vontade, tem que fazer. O cachorro é assim. Né? Agora, nós não. Nós temos racionalidade, mas nós nos rebaixamos à irracionalidade para suprir esses desejos. Em vez de nós sermos maiores, né, como Deus nos fez, né, maiores do que simplesmente os nossos impulsos, nós nos tornamos animais irracionais, né? Então nós jogamos fora aquilo que Deus deu de mais precioso para o ser humano, que é a sua racionalidade, ou seja, a sua alma, o seu espírito, que pode racionalizar, né? E além do que, isso arrasta, a impureza arrasta para muitos outros vícios, muitos outros pecados, né? Isso, inclusive, quem conhece o Padre Paulo Ricardo, deu uma olhadinha, ele traz um estudo que foi feito, que é conhecidíssimo já hoje em dia, né? Quando ele fez, eu acho que não era tanto, mas hoje já se difundiu bastante, sobre um negocinho chamado dopamina, né? Que é um estimulante que é liberado no nosso cérebro, né? Então, qualquer vício é assim, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que nunca tomou bebida alcoólica nenhuma, toma uma cachaçinha desse tamaniquinho, até ela não gosta muito, ela foi meio assim, amarga, o mas daqui a pouco ela acostumei, tomou. Aí daqui a pouco, aquilo liberou uma dopamina e tal, já tá bom, já tá bom. Daqui a pouco ela vai lá e toma 2 copinhos, então 2 martelinhos de cachaça. Aquilo, o primeiro já não deu mais muito efeito, porque já tá acostumada, né? Mas no segundo, aí deu. Aí foi, que bom, sensação gostosa, tomar uma cachaçinha, beleza. Mas daqui a pouco, 2 é muito pouco. Aí pega um copo maior, então toma um copão aí, já aí, pá, né? No começo já não dá outra coisa, vai tomando aí, beleza. Aí, daqui a pouco tem que tomar uma garrafa para conseguir satisfazer, né? Daqui a pouco tem que tomar 2, 3 garrafas. Daqui a pouco tem que passar o tempo inteiro bêbado, porque o seu corpo já está liberando tanto dopamina que precisa cada vez mais de estímulo para conseguir liberar essa coisa que te dá essa sensação de satisfação, né? De prazer. Então, essa liberação da dopamina. Veja, aqui eu não estou mais falando de questão de fé, estou falando de questão física, tá? Já que eu gosto tanto de falar de científica, questão científica, né? Já que a ciência virou o Deus moderno, né? Então, o que causa dependência, por exemplo, estou usando o exemplo do álcool, é isso, né? Que o estimulante vai sendo liberado e cada vez precisa de mais elementos para liberar. E com o vício da perversidade sexual, seja na relação sexual, seja na masturbação, seja na pornografia, seja no que for. Existem coisas muito piores, né? Que não é nem bom falar, para não dar ideia, né? Mas essas coisas, elas causam a mesma coisa. Então, a pessoa
Uma vez ela ficava olhando assim, então para aquilo já satisfazia ela. Daqui a pouco olhar assim, aí já não adiantava mais. Aí tinha que olhar então sem roupa. Aí dava agora olhar sem roupa só não adiantava. Aí tinha que ver um videozinho da pessoa fazendo aquilo. Aí é só um videozinho não dá, tem que ser dois. Aí só ver vídeo também não dá, tem que fazer a coisa. Então você vai estimulando, estimulando, estimulando. Chega um ponto em que aquilo vai se tornando insaciável e se torna um vício. Você não tem mais controle, assim como o alcoólatra não tem mais controle do álcool, né? Ele precisa de um tratamento gigantesco, imenso, para conseguir se ver livre disso. A pessoa que vai se viciando nessas perversidades sexuais, seja lá quais forem, ou e geralmente vem todas juntos, né? Essa pessoa também vai tendo um problema gravíssimo para ser corrigido. Estou falando de novo, estou falando de questão fisiológica, física, né? Biológica. Então, e se faz mal assim para o corpo, quanto mais mal para a alma. Porque o corpo, bom, vai sofrer, mas morre. A alma não. A alma sofre muito mais que o corpo e é imortal. Então, esses vícios podem acabar condenando a alma ao fogo do inferno, porque ela não quis se regrar, né? Ela não quis, então, tomar as medidas necessárias e preferiu seguir aquilo que o mundo dizia. 426. São pecados todos os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza? Os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza não são em si mesmos pecados, mas antes tentações incentivam ao pecado. Aquilo que eu falei, né? Não é porque você viu uma pessoa e teve aquele desejo, aquele pensamento, nossa, se eu tivesse uma coisa com ela, oh, é isso. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro impacto, pode não ser uma coisa voluntária, pode não ser uma coisa que eu quis fazer, que eu quis pensar. Pode ter sido uma tentação, pode ter sido, né, um incentivo ao pecado, como diz aqui o texto, né? Mas, no momento que passa esse primeiro momento e que eu tomo consciência do que eu estou pensando, do que está vindo na minha cabeça, e eu posso escolher continuar nisso ou parar, ali então reside a possibilidade do pecado, né? Se eu continuar, eu estou pecando porque eu escolhi continuar. Agora, se eu escolhi parar, fazer outra coisa, não, poxa, essa pessoa é casada, não, ou se mesmo se ela não for casada, né? Então, se eu quero ter uma coisa assim, eu tenho que primeiro vê-la como um ser humano e querer a santidade dela. E aí, depois, se essa pessoa também quiser viver a santidade comigo no matrimônio, nós vamos ter uma relação, mas isso não é coisa de eu ficar pensando agora, porque o matrimônio, ao contrário do que o mundo prega, a gente não se casa, ou hoje ninguém nem casa, né? Não se namora, então, só para poder fazer sexo, 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 sexo sempre, né? Não é esse o objetivo, né? Esse é uma das questões que fazem parte integrante do matrimônio, mas precisa disso para consumar o matrimônio, mas não é a parte essencial, né? A parte essencial é o caminho para o céu, para a santidade que ambos se propõem a fazer. Então, esses pensamentos que vêm ao espírito, que vêm à cabeça, né, que vêm à nossa inteligência, eles geralmente ensinam são pecados. Os primeiros, eles são tentações. Então, quando que são pecados os maus pensamentos? Os maus pensamentos, ainda que não sejam seguidos de ação, são pecados quando culpavelmente lhe damos motivo, ou neles consentimos, ou nos expomos ao perigo de neles consentir. Tá? Então, tá, ok, esse pensamento inicial, assim, esse susto que se leva o que eu estou pensando, aquela coisa assim, né? Tá, ok, isso pode ser não um pecado, mas uma tentação. Agora, eu vou. Bom, hoje em dia isso nem existe mais banca, né? Mas vamos lá, vamos usar esse exemplo. Eu vou numa banca de revistas, eu sei que aquela parte da banca é dessas revistas aí de conteúdo pornográfico, né? Aí eu vou só passo do lado assim para ver. Bom, aí eu estou me expondo ao perigo, né? Eu estou me expondo ao perigo. Uma coisa é você tá aqui no outro lado da banca, vendo umas revistas nada a ver, contra questão política, questão de educação, sei lá o quê. E lá na capa de uma revista, uma mulher muito bonita que me atraiu e deu aquele pensamento bobo e eu, opa, não é isso que eu quero. Então, tá ok, foi uma tentação. Agora, essas aqui, tá, tem as revistas adultas aqui também, né? Bom, então você está buscando material para que a sua mente se polua. Isso é culpável, isso não é uma tentação. Você está buscando, isso é um pecado já. Você está se colocando em situação de.
né? Eu vou olhar aí imagens no meu celular aí de pessoas que usam pouca roupa, não estão peladas, não estão nuas, né? Nada disso, mas, bom, você está se colocando em situação. Se você é obrigado a fazer isso por algum motivo, um trabalho, alguma coisa, você tem que fazer uma coisa. Agora, se você se coloca por vontade própria numa situação dessa, você está se pondo em grande risco de pecado, né? Então, isso já não é mais só uma tentaçãozinha, você já se colocou, você que escolheu estar ali, então foi uma escolha sua, né? E você sabia que isso ia acontecer. Não é que era uma possibilidade, isso estava previsto que ia acontecer. Não é uma possibilidade que ao ver revistas, vamos assim, de conteúdo adulto, né? Que também não é para adulto ver, mas enfim, de conteúdo pornográfico, vamos falar a verdade, né? Então, se eu vou olhar uma revista de conteúdo pornográfico, não é que pode ser que tenha alguma coisa que me atrai. Não, óbvio que vai ter uma coisa que te atrai. Não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Né? Eu vou lá. Ou então, quando eu coloco em grande possibilidade, né? Que eu vou ver fotos, mas não são de pessoas nuas, então assim. Mas eu já sei, eu já me conheço, sei que essas coisas me atraem também. Então, se eu vou ver, eu já sei que eu vou me sentir atraído e possivelmente depois cair em outros pecados maiores. Então, quando eu me coloco em situação, né? Isso, isso constitui pecado, obviamente, né? Veja, os pensamentos aqui falam, né? Eles podem ou não ser seguidos de ação. Então, quer dizer, não, eu só pensei, mas eu não fiz nada. Mas diz o nosso Senhor no Evangelho, né? Se você desejou a mulher do próximo, ainda que seja apenas em pensamento, você cometeu adultério. Os pensamentos também são escolhas nossas, quando são escolhas, né? Quando a gente consentiu em pensar, a gente já está pecando. Se eu vou fazer o ato, é mais um pecado. Né? É mais uma ofensa grave a Deus, é mais um cartãozinho para o inferno. Né? Um sofrimento ainda maior depois, né? Muito bem. 428. O que nos ordenam o sexto e nono mandamento? Então, aqui ela falou sobre as proibições, né? O que nos ordena o sexto e nono mandamento? Ordena-nos que sejamos castos e modestos nas ações, nos olhares, no porte e nas palavras. O nono mandamento ordena-nos ainda que sejamos castos e puros até no nosso próprio íntimo, isto é, na alma e no coração. Então, veja, o que ele está nos dizendo para fazer? De que as nossas ações, olhares, portes, palavras, ou seja, aquilo que é externo, né? Seja casto, seja modesto, seja prudente, né? Então, não ficar olhando coisas indecentes, não agir de forma impura, não me portar de forma impura, né? Não falar coisas impuras. Então, assim, não, eu sou uma pessoa que não peco, não cometo pecado contra o sexto, nono mandamento. Mas, assim, toda piada que eu vou contar termina em sujeira. Termina em pornografia, termina em não sei o que deu, não sei o que fez aquilo lá. Então, a minha mente pensa só isso, Minhas palavras, elas não são puras. Né? Não pego contra o sexto, nono mandamento. Mas, assim, né, eu saio de casa, quem é mulher aí, né, com a sainha mais curta, com aquele shortinho que cobre só uma listrinha, assim, com as pernocas todas de fora. Ai, mas então que foi que não olhe. Quem não quer que não olhe. Mas, minha querida, se você está andando na rua, eu também estou lá para ir no mercado e não sei o que, ou que às vezes a pessoa está indo na igreja, né, e passa uma pessoa dessa, bom, você é causa de tentação para essa pessoa. Você é causa de tentação, porque ela pode olhar e desejar alguma coisa. Mas ela tem que se controlar. Ok, é verdade, mas você não pode ser a causa disso, né? Vai que ela não se controla e cai em pecado mortal e vai para o inferno por causa que você usou uma roupinha indecente lá. E isso não vai só para as mulheres, vai para os homens também, né? Usar aí a sua calça apertada, usar o seu peitoral aí para causar, né, nas mulheres um desejo impuro. Bom, cada um tem as suas possibilidades de fazer isso, né? Então, de ser modesto na forma de vestir, na forma de se portar, né? Então, assim, você vai cumprimentar uma pessoa, pô, dá a mão, se a cultura é dar um abraço, que dá um abraço, não precisa dar um abraço encoxando a pessoa, fazendo ela sentir as suas partes íntimas, porque aí você está se portando como alguém impuro que está desejando a impureza, né? E, bom, e assim a gente pode ficar dando exemplos milhares, né? Mas, enfim, então, nós temos que ser modestos nas ações, olhares, no porte, como nos portamos, e nas palavras. E, além disso,
na parte externa, também na parte interna, de não desejar, como diz o nome, não desejar, né, o outro, né? Então, no íntimo também não ficar desejando aquilo que é impuro, né? Seja com uma pessoa que é casada ou mesmo com uma pessoa que seja solteira também, né? Obviamente. Isso, meus queridos, não é só para quem está no matrimônio, para todos, né? Para todos. Aquele que é casado, é claro que não desejar a mulher do próximo, o homem da próxima, que seja, não desejar a mulher do próximo, além de ser um compromisso com Deus, né, por ser um mandamento de Deus, é também um compromisso com a sua esposa, né, com seu esposo, óbvio. Mas o jovem solteiro, ele tem um compromisso direto com Deus, então ele também precisa seguir isso, né, de não ficar alimentando desejos impuros com uma pessoa que não é sua esposa ou seu esposo. Mas eu não sou casado com ninguém. Ok, então, primeiro deseja a santidade de alguém, e depois, estando casado, você vai ter ali, dentro do matrimônio, esse prazer sexual que vai acontecer na medida certa, né? Até porque, lembra aquilo que eu falei há pouquinho, aquela tal dopamina que vai liberando coisa? Uma pessoa que está viciada em sexualidade, em sexo, em pornografia, em masturbação, seja lá o que for, a pessoa que é viciada nisso, não é qualquer coisa que lhe satisfaz. Então, daqui a pouco, a pessoa está viciada nisso, ela se casa, aí quando, enfim, ela vai ter um relacionamento santo com seu esposo, com sua esposa, para gerar filhos, para ter intimidade do casal, tudo isso, para consumar o matrimônio, aquilo para ele vai ser sem graça, para ela vai ser sem graça. Mas não vai mais ter a parte da intimidade matrimonial, não vai mais ter a parte do prazer que Deus concede, porque aquilo já é muito pouco. O desejo era estar assistindo mais vídeos e ter talvez mais pessoas fazendo relação sexual. Cada um tem as suas doenças, né? Então, e existem das mais variadas possíveis, acredite se quiserem. Então, assim, ter guardar essa pureza, né, além de ser um compromisso, claro, direto se você é casado, né, com seu esposo, com sua esposa, ele é primordialmente um compromisso com Deus. Então, independente se você é casado, se você é celibatário, sacerdote, religioso, religiosa, se você é solteiro, você deve guardar isso para Deus, essa sua pureza, né? Um celibatário, um padre, um irmão, uma irmã religiosa, eles guardam a pureza, eles não têm relações sexuais nunca e entregam toda a Deus, né? Como será no céu? No céu não haverá isso, não haverá relações sexuais, porque não haverá geração de vida. Então, vivem, como diz os santos da igreja, os religiosos, os sacerdotes, na sua medida também, antecipam a vivência da castidade do céu, da pureza do céu. Mas os casados, aqueles que vivem no matrimônio, também devem guardar a castidade. A castidade dos casados não é nunca ter relação, mas é ter relação com aquela mulher, com aquele homem, para a intimidade do casal, para a santidade do casal e para a geração dos filhos. Necessariamente para tudo isso, não só para uma delas, né? Ok? 429. O que devemos fazer para observar o sexto e o nono mandamento? Para bem observarmos o sexto e o nono mandamento, devemos invocar frequentemente de todo o coração a Deus, ser devotos de Maria Virgem, Mãe da Pureza, e lembrar-nos de que Deus nos vê lembrar-nos de que Deus nos vê pensar na morte, nos castigos divinos, na paixão de Jesus Cristo, guardar os nossos sentidos, praticar a mortificação cristã e frequentar os sacramentos com as devidas disposições. Olha, um receituário bem grande aqui, né? Os remédios são variados, são muitos, e nós devemos usá-los todos, sem medo, né? Não tem contraindicação nenhum deles. Primeiro, de todo o coração, invocar a Deus, sobretudo a pessoa do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu na carne como nós, que pode ter tido tentações como nós, teve tentações como nós, não da sua própria carne, porque ele era todo puro, mas Satanás o tentou. E Maria Virgem, né? E Maria Virgem, da mesma forma, que esteve na nossa carne, portanto, eles conhecem bem essas possibilidades de tentação e sabem como vencer, porque venceram todas as tentações. Tanto a Virgem Santíssima como o nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui eu incluo também São José,
Outros santos também passaram por isso, mas esses três de forma muito especial. São José é chamado de castíssimo, não é? Maria sempre virgem, José castíssimo. Vejam, dois santos que viveram intensamente a pureza. E aí, então, coroados com a vida do seu filho, que é o santo, o puro, por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, suplicar a Maria Santíssima, a nosso Senhor Jesus Cristo, a São José, esse intento de buscar a pureza, né? De se livrar dos vícios que talvez você já possa ter adquirido e de evitar que você adquira novos vícios, né, nessa área, nesse campo. Coisas que nos ajudam a enfrentar isso, lembrar que Deus está nos vendo, né? Aquela figura que, infelizmente, parece que tem se tornado, assim, politicamente incorreta, né? Que Deus nos vê em todos os lugares. Não, isso não pode, porque as pessoas vão ficar com medo de Deus. Não precisa ter medo de Deus. Deus nos ama, Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Mas o fato é que Ele nos vê. Isso é um fato, Ele nos vê. Deus conhece e vê todas as coisas. Então não adianta você se trancar no seu quartinho escuro, apagar as luzes, porque Deus está vendo. Ou você no banheiro bem quietinho, não, Deus está vendo. Então lembrar-se que Deus está ali o tempo inteiro com você. Você fazendo ou não besteiras e impurezas, Deus está ao seu lado. Deus habita a sua alma, inclusive. No batismo existe a habitação da Santíssima Trindade, então Deus habita a sua alma. Então quando você está fazendo, Deus está ali. Então não é só por ter medo de Deus, por mais que o temor de Deus seja um dos dons do Espírito, né? Mas não um temor de desespero, de angústia, mas um temor de fato de amor. Né? Quem tem um temor por amar, por querer satisfazer essa bondade, devolver esse amor que Deus nos dá. E Ele sabe instantaneamente que nós deixamos de amá-lo quando pecamos, em qualquer área, mas sobretudo na pureza. Pensar na morte. Porque quando a gente busca esses prazeres, aqui estamos falando, né, de forma bem específica dos prazeres sexuais, mas qualquer tipo de prazer, em qualquer vício, né? Nós estamos buscando prazeres da carne. E nós fazemos isso porque a gente esquece que existe a vida eterna. Então, refletir e rezar sobre a sua própria morte todos os dias é algo, assim, espiritualmente maravilhoso, magnífico. Magnífico. Porque você vai pensar assim, né? Poxa, eu vou me arriscar a passar esses segundinhos de prazer aqui para daqui 10 minutos ou 5 minutos ou meio minuto eu estar morto e ir para o inferno por causa disso aqui? Vale a pena? Ah, mas quem disse para que eu vou morrer em 5, 10 minutos, 1 minuto? Bom, e quem disse que você não vai morrer? Ah, eu vou fazer esse pecado aqui hoje à noite, amanhã eu confesso com o padre, tá tudo certo. Bom, primeiro que você já cometeu 2 pecados, né? Além da impureza, você cometeu o pecado de abusar da misericórdia de Deus, né? E, e além do mais, você não está buscando o céu, né? Você está no máximo tentando o purgatório, né? E tem uma frase que não é uma máxima de fé, tá? Não tá no catecismo, mas ele fala assim, né? Quem mira o céu, às vezes alcança o céu, mas geralmente acerta o purgatório. E quem mira o purgatório, às vezes acerta o purgatório, mas geralmente acerta o inferno. A gente é meio míope, né, quando a gente vê essa questão de fé. Então a gente tem que mirar o céu. Se por acaso a gente não conseguir chegar lá durante essa vida, ser santo, a ponto de entrar direto no céu, pelo menos a gente vai estar no purgatório. Agora, quem fica na mediocridade, não precisa ser santo, só estando assim, sem pecado, já, para ir para o purgatório tá bom já. Ah, meu filho, com esse pensamento medíocre, na primeira chance você vai estar cometendo um pecado e você vai se perder e daqui a pouco não vai conseguir voltar. Então, mirando o purgatório, você vai acabar indo para o inferno, né? Então, não sermos medíocres, né? Então, lembrar da nossa morte, que pode ser em qualquer momento, né? Que pode não dar tempo de nos converter e de nos arrepender verdadeiramente, porque não é só ir confessar, o padre apagou o pecado e tá tudo certo. Não, na sua mente vai continuar existindo aquele desejo de impureza, porque você alimentou mais uma vez, e mais uma vez, mais uma vez. Sim, Deus vai lhe perdoar todas as vezes que você pedir, mas você, cada vez que você faz, você aumenta ainda mais o nível de impureza da sua alma. E vai ficando cada vez mais fácil de você cair e mais difícil de você se reerguer de verdade, né? Se arrepender de verdade daquilo que você está fazendo. Então,
Pensar na morte, lembrar de que a vida eterna deve ser maravilhosa para aqueles que são fiéis a Deus, nos ajuda a ser fiel a Deus. Deus não é um, um, um juiz sádico, né, que quer nos ver sofrer, né? A gente é fiel a vida inteira e fica às vezes, só esperando a gente ser fiel uma vezinha para daí pegar, jogar um raio na cabeça e matar para mandar para o inferno. Isso não é Deus. Deus não é esse. Mas a nossa hora já está prevista, né, no coração de Deus. E se a gente, nas vésperas dessa hora, resolver ofendê-lo, a gente perde a graça do céu por uma besteira. Deus não quer isso, mas isso pode acontecer. Pensar, então, também nos castigos divinos, né, o quanto esse pecado, que vai me dar um prazer momentâneo, vai me trazer uma infelicidade, um castigo, um sofrimento eterno. Também, então, rezar, meditar, estudar a questão do inferno, dos castigos divinos, também no purgatório, claro, isso também ajuda, né? Então, pensar na vida eterna, no céu, desejar isso, e também lembrar o quanto os castigos são terríveis, né? Pensar na paixão de Jesus Cristo. Olha, Jesus sofreu tudo que sofreu só para que não fosse para o inferno. Aí é sério que eu vou jogar tudo isso fora por causa de um prazerzinho aqui? É sério que eu vou pegar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, cuspir, pisar em cima e jogar fora? Só para ter um prazerzinho? Alguém que entende o quanto Cristo amou, jamais conseguiria. Isso acontece com os santos, né? Para o santo, para alguém que realmente que alcançou a santidade já aqui na Terra, para ele é repulsivo a ideia de cometer um pecado desse. Porque é repulsivo pensar em ofender a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós ainda temos tendências ou pensamentos a esse tipo de pecado, ou qualquer pecado, na verdade, significa que nós ainda não entendemos o amor de Deus. E nós ainda não o vivemos. Nós podemos estar começando, buscando, querendo, ter um caminho bonito e temos que continuar, mas quer dizer que a gente ainda não alcançou a santidade se o pecado não nos causa repulsa. Porque para os santos, todos que estão no céu e os santos que talvez já sejam santos aqui na terra, cometer o pecado causa repulsa. Eles já não, para eles aquilo é intragável. Tá? Então, por isso, rezar na paixão do Senhor, para buscar entender a grandiosidade do seu amor, da sua paixão, do seu sofrimento por nós. Guardar os nossos sentidos, então, cuidar no que eu vou olhar, no que eu vou buscar, quais músicas eu vou escutar, o que essas músicas estão trazendo, quais vídeos na internet eu vou buscar olhar, para que eu preciso ver isso, quais filmes eu vou assistir, o que esses filmes vão me trazer, o que realmente isso vai me fazer crescer, ou vai me fazer cair no pecado, ou vai me induzir ao pecado, né? Ah, mas esse filme não tem nada a ver, não tem nada de pornografia, nem de nada. Ah, mas tem, assim, umas cenas um pouquinho assim. Não, mas isso não tem nem cenas assim. Mas traz uma ideia outra meio estranha à fé católica. As mulheres ali no filme se vestem de um jeito um pouquinho indecente. Bom, então, tome cuidado, né? Praticar a mortificação. Então, o sentido da mortificação é esse, é eu conseguir controlar os meus impulsos, né? Então, assim, eu vou fazer um jejum. Tá? Decidi que eu vou fazer um jejum por amor a Deus. Eu sou obrigado a fazer jejum? Não sou obrigado a fazer jejum, tá? Exceto na quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, que é a nossa obrigação, jejuar. Eu vou fazer. Aí o pessoal tem muitos que estão fazendo a quaresma em São Miguel, né? Não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Mas você está fazendo, você decidiu por amor, quer dizer, sem ser obrigado, mas por amor eu quero fazer algo a mais para amar a Deus, né? Então, eu decidi fazer um jejum. Então, o meu jejum é nesse tempo, sei lá, uma semana, um mês, ou a quaresma, né, os 40 dias, eu não vou, sei lá, comer carne, ou não vou jantar, ou, sei lá, não vou comer doce. Fazer um jejum. Vamos pegar só um, né? Eu não vou comer doce. Vamos ficar com esse. Não vou comer doce, tá? É pecado comer doce? Não. Claro que não. Exagerar é pecado, ok. É pecado da gula. Mas aí é para qualquer comida, não é só para o doce. Então, é pecado comer doce? Não é pecado comer doce. Tem mal nenhum comer doce. Então, para que eu não vou comer doce se não é pecado? Porque eu não vou fazer aquilo só porque é pecado. Eu vou deixar de fazer aquilo só porque é pecado.
Eu vou deixar de comer doce, vou deixar de fazer isso para controlar, para aprender a educar os meus sentidos. Por quê? Porque no momento que eu disser para mim mesmo, eu não vou comer doce, pode ter certeza que a sua cabeça vai dizer, um chocolatezinho, um sorvetinho agora. Mas se tivesse aquele croissant com chocolate dentro que você morde, aquilo é macio, é quentinho. Que delícia. Né? Que delícia, um suco bem docinho, bem açucaradinho. Se eu conseguir ali um leite condensado, bem... Quer dizer, a sua cabeça vai a 1000. Por quê? Porque você disse, eu não vou comer isso. E o nosso instinto é logo ir contra aquilo que é determinado. Então, assim, você disse, eu não vou comer doce, aí te dá aquela vontade louca de comer bolo, de comer qualquer coisa aqui, né? As pessoas nunca te oferecem doce nenhum, de repente passam a te oferecer 1000 doces todo dia, né? Porque Satanás ajuda a atrapalhar, né? Então as pessoas, mesmo sem saber que estão fazendo isso, às vezes, ficam te oferecendo doce e você tem que cada vez dizer, não, eu não vou comer. Mas por quê? Não vou comer. Não precisa ficar falando que você está fazendo jejum, né? Não precisa ficar espalhando para o mundo inteiro. Só, não vou comer. Mas você pode comer? Qual o problema de comer doce? Não quero. E às vezes não é nem outra pessoa, é você mesmo, né? Você abre a porta da geladeira, tá lá aquele chocolate, aquele bolo, né? E você, que delícia, mas eu não vou comer. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou com vontade, eu tenho o desejo, né? A paixão de pegar aquele doce e comer, mas eu estou controlando, porque a minha paixão, o meu sentimento, o meu desejo não pode mandar em mim. Então eu estou com vontade, mas eu não vou comer, porque eu vou oferecer isso por amor a Deus. Então, quando eu faço isso, quando eu ofereço isso por amor a Deus, eu estou aprendendo a controlar o meu sentido, o meu desejo, a minha vontade. E eu vou fazendo isso para educar a minha vontade a que ela não vai receber tudo tudo o que ela quer. Ela vai receber aquilo que eu, racionalmente, porque eu sou uma pessoa racional, que tem espírito, que tem alma, vou decidir que é bom que ela receba. Então, eu estou com vontade de comer doce, mas não vou comer porque vou fazer isso pelo amor a Deus. Isso eu educo a minha alma de tal forma de que quando chegar uma tentação de pecado real, porque, como eu disse, comer doce não é pecado, mas eu faço isso como um treinamento, quando chegar uma situação de pecado real, eu vou estar treinado para isso. Né? Então, quando a questão não for mais o doce, mas for ali uma pessoa se oferecendo para ter relações comigo, e essa pessoa não é minha esposa, não é meu esposo, né? E eu posso até me sentir atraído, porque realmente aquela pessoa é muito bonita, mas eu vou olhar, peraí, não é porque eu quero, não é porque eu posso, porque tá, né, a possibilidade está ali, né? É só pegar. E não é porque eu tô com vontade que eu tenho que fazer. Olha, isso aqui não é justo, não é santo, não é bom. Por todos esses motivos que a gente tem elencado até aqui. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver bem treinadinho. Porque se eu não estiver treinado, se eu não estiver treinado a negar as minhas vontades, quando eu ver aquilo, eu não vou conseguir me controlar, eu vou pecar. Vou pecar gravemente. Né? E se não for com outra pessoa, pode ser sozinho, que é pior ainda, porque você não precisa de outro para pecar, né? Você sentiu um desejo ali e logo cai em pornografia, logo cai em masturbação, e aí você pode fazer sozinho essas merdas, né? Desculpem a palavra, mas é isso que é. Né? Então, praticar a mortificação é para isso. É para aprender a educar os sentidos, né? Educar a vontade. E frequentar os sacramentos com as devidas disposições. Então, frequentar os sacramentos, aqui essencialmente, claro, o batismo primeiro, mas essencialmente a confissão, né? Se porventura você vier a cometer desgraçadamente algum desses pecados, a confessar-se logo, o quanto antes você puder, e comungar. Porque se invocar o nome de Jesus e o nome de Maria já causa terror aos demônios, imagina receber o próprio Deus. Se o nome de Jesus já causa pavor, imagina receber ele. Né? Então, assim, como fala aqui, né, com as devidas disposições, ou seja, não é só assim, tá, cometi esse pecado, vou lá confessar para desencargo de consciência, para não ir para o inferno. Mas eu não estou arrependido, assim, não estou com vontade de mudar de vida. Né? Uma coisa é assim, pai, eu tenho vontade, mas eu não tenho força. Ok, querido, venha confessar e Deus vai lhe dar força. Mas eu caí de novo, então venha de novo e confesse. Mas você está com o desejo realmente de não cometer esse pecado. Agora, eu vou lá confessar para não ir para o inferno, mas se vier de novo, eu vou de novo. Se tiver a chance, eu vou com tudo. Isso não tem disposição para confissão. Você não está arrependido. Você não tem dor pelo seu pecado, você não quer mudar de vida. Por mais que você não tenha força, e nós realmente não temos, por isso que devemos invocar a Deus,
você deve ter ao menos a disposição de não querer pecar mais, né? Então, estar com essa devida disposição. E a Eucaristia, estar com o coração puro. Então, eu cometi esse pecado, então, eu vou lá comungar para pegar a força de Jesus Eucarístico. Sim, e jogar ele na lata de lixo que é a sua alma, na podridão que está a sua alma pelo pecado mortal. Jogar Jesus junto com você no inferno. Isso não é receber as graças da Eucaristia. Primeiro, se confesse, purifique seu coração, mediante um arrependimento sincero e verdadeiro. E aí, então, busque a Eucaristia. E isso vai ser alimento salutar, para que você cresça na virtude. Sem isso, é impossível crescer na virtude, aliás. Sem os sacramentos, é impossível você conseguir vencer isso. Humanamente impossível. Mas é preciso ter as devidas disposições para receber os sacramentos. Muito bem. O que devemos evitar para nos conservarmos castos? Pergunta 430. Para nos conservarmos castos, devemos evitar a ociosidade, os maus companheiros, as más leituras, a intemperança, o olhar para figuras indecentes, os espetáculos licenciosos, os bailes, as conversas e as diversões perigosas, bem como todas as demais ocasiões de pecado. Ser prudente. Em outras palavras, resumindo tudo isso, ser prudente. Não se colocar em situação de risco. Vamos ver um por um ali. Evitar a ociosidade. Aquela frase, um adágio popular que é muito verdadeiro, né? Mente vazia, oficina do diabo. É isso mesmo. Você tá em ociosidade, não tem nada para fazer, tá aí só morgando na vida, né? Tá só de boa, não tem nada. É campo assim, ó, farto e fértil para que, de alguma forma, os seus impulsos sexuais lhe levem a algum pecado. Ou outros pecados também, né? Mas esse aí é mais fácil ainda. Porque aí logo vem pensamentos idiotas e bestas na sua cabeça e você, em vez de se afastar deles, porque está aí relaxadão, ocioso, sem nada para fazer, você então vai acabar caindo no pecado. Tanto que um dos conselhos que se dá quando se tem tentação, então assim, eu tive a tentação de ver pornografia, ou de cair em masturbação, ou de ter relação com uma outra pessoa, ou de desejar alguém, o que eu devo fazer? Ficar pensando em outra coisa? Não. Porque um pensamento às vezes não bate no outro. Você vai continuar dentro da sua cabeça só pensando, você vai como que alimentar o seu pensamento, você vai alimentar, você vai dizer assim, vou continuar pensando, e tinha um pensamento ruim ali, então você pode dar chance de que ele volte, ou que ele entre, ou que ele aumente, né? Então, qual uma boa dica, se você está com alguma tentação, sobretudo uma tentação sexual, vá fazer alguma outra coisa. Tá mexendo no celular e viu ali umas imagens, o que faz? Opa, larga o celular, solta, e vai aí, sei lá, vai carpir a horta, vai fazer uma corrida, vai fazer um exercício, vai movimentar o seu corpo, para sair da ociosidade, para sair, sabe, vai inventar alguma coisa, vai aí conversar com alguém, né? Então, inventa alguma coisa para ocupar a sua mente. E de preferência o corpo também. Porque o corpo, no momento que você tem a tentação, ele já vai começando a se encher de estimulantes para que você acabe em pecado. Então, é bem importante, né? Tem até uma história de São Francisco de Assis, né? Que diz que no inverno rigorosíssimo, que lá em Assis, na Itália, né? Onde neva, enfim, muito frio, São Francisco teria tido uma tentação dessas, né? Veja, São Francisco de Assis, um grande santo, hein? Foi tentado. Pobre nós, pecadores, né? Que não seremos, né? São Francisco teve uma tentação, o que ele fez para aliviar a tentação? Ele foi correndo para fora, tirou a roupa e se jogou na neve, rolou na neve. No frio terrível, de temperaturas negativas, né? -1, 2, 3, lá quando é que tava lá. E rolou na neve. Para quê? Para o corpo dele se esfriar, para não ter mais isso. E aí ficar com frio e, ok, São Francisco é um santo santíssimo, não estou mandando ninguém rolar no gelo quando tiver isso, pode fazer uma corrida, então, né? Pode fazer sei lá o quê, vai jogar um futebol, sei lá o quê. O que vai fazer? Vai carpear a horta, vai cuidar do jardim, vai, sei lá, costurar, vai fazer o que você gosta de fazer. Mas assim, ocupe a sua mente, faça uma coisa que a sua mente vai ficar ocupada, né? Não, e assim, de forma ativa,
tá? De forma ativa. Assistir um filme não é uma boa opção. Por quê? Assistir televisão, de forma geral. Por quê? Ou um vídeo, por quê? Porque quando você está assistindo alguma coisa, agora, nesse momento, você está assistindo alguma coisa, tá aqui o padre falando, certo? A sua mente, ela está só recebendo informações. Você está ali sentado, parado, fazendo alguma coisa, você está recebendo informação. Então você está numa atitude passiva. Então a sua mente, ela pode trabalhar em outra coisa. A sua mente ainda pode estar trabalhando em outra coisa, porque basta que você fique escutando. Você vai assistir um filme, é isso, né? Você fica ouvindo ali a história, fica vai ver televisão, né? Ouvindo alguma coisa. Então, isso por si, vou só ouvir uma música e fico deitado ali. Ok, tô ouvindo, vai ouvindo, mas você não tem que fazer nada. Então, a sua mente continua podendo trabalhar. Então, é importante que você faça uma coisa ativa. Alguma coisa que vai fazer a sua mente funcionar. Né? Não sei se necessariamente físico, o bom que é que seja físico também, mas, sei lá, vou fazer alguns cálculos, aí vou pegar meu livro de matemática e vou estudar matemática. Tá bom. Já vai distrair bem a sua cabeça aí. Entendeu? Mas, então, assim, de fato se ocupar. Ler um bom livro pode ajudar, ler sim, porque quando você lê, você não só está recebendo uma história, você está fazendo um esforço de decifrar códigos, que são as letras, lá, então a sua cabeça está exercitando alguma coisa, então ela não está parada, ela está fazendo ativamente alguma coisa. Assistir um filme é uma atitude passiva, você recebe. Ler um livro é uma atitude ativa, que além de receber, você também faz alguma coisa, que no caso é exercer a leitura, né? Então, quando vierem quando você estiver em ociosidade, está sem fazer nada, saiba que ele é campo fértil, muito fértil para as tentações. Evitar as más companhias, obviamente, né? Alguém que te leva a esses desejos, a esses pensamentos, que te faz que vocês conversam só sobre isso, ou que o grupo de WhatsApp aí que ficam mandando essas besteiras. Bom, saia disso, seja católico de verdade, né? Mas é que se eu sair vão chatear as pessoas. Bom, é melhor uma pessoa chateada que a sua alma no inferno, eu imagino, né? Então, ela fala, olha, pessoal, eu não tô me sentindo bem aqui no grupo, vou sair. Se você precisar de alguma coisa de mim aí, tô aí, tô rezando vocês, tô ajudando vocês. Então, eu vou ter que dar uma saída aí. Valeu, obrigado, tchau. É isso aí. Né? Se o seu amigo ou a sua amiga, que vocês conversam essas besteiras e ficam se incentivando um ao outro a cair na impureza, se você pode ajudá-lo a também sair, ótimo. Se você não consegue ajudá-lo, então deixe ele. Né? Deixe a má companhia. E reze por ele, para que um dia encontre alguém que o ajude, assim como Deus está lhe ajudando agora. Peço que Deus o ajude também. Mas não fique com essa má companhia. Mas eu só fico com ele porque senão, se eu não tiver com ele, então ninguém vai falar nada de bom para ele. Ok, daí vai vocês dois para o inferninho de mão dada. Porque aí os dois ficam falando besteira, né? Então, por isso é tão bom ter um diretor espiritual, né? Para que você possa ver pontualmente, cada situação é uma situação diferente, claro, mas ver pontualmente aquilo que se pode fazer numa situação como essa. Evitar as más leituras, né? Apesar que hoje em dia o povo não lê nem coisa boa nem coisa ruim, né? Mas em todo caso, evitar então leituras de conteúdos que levem a esse tipo de pensamento impuro, a intemperança, de não. O nome temperança vem, que é uma virtude. A temperança é uma virtude, a intemperança é um mal, né? Temperança, né? Podemos fazer a analogia com tempero aí, né? De saber dosar cada coisa na sua vida, de colocar cada coisa no tempo certo, né? Então, assim, ok, tem que ter um tempo para descansar, né? Você tem que dormir. Agora, não precisa ser 12 horas por dia. Né? Temperança diz ali, ó, dormir umas 6 horas, 7, 8 horas por dia, tá? No máximo, né? 8 já acho que é meio demais. Mas... Tá bom, ok, é temperado isso aí, né? Aí levantar e fazer um exercício físico é bom, é bom. Agora você não precisa passar 12 horas na academia, né? Isso é destemperado. Para ir lá fazer o seu exercício, fazer a sua corrida, fazer o seu futebol, o seu vôlei, sei lá. Ok. Trabalhar, é importante trabalhar? Claro que é importante trabalhar. Agora, você não precisa ter 20 empregos para conseguir muito dinheiro e não viver. Isso é destemperado. Isso é destemperado, né? Você passar a vida inteira só trabalhando, isso é destemperado. Ok? Então, comer uma boa comida é bom? Sim, não tem mal nenhum. Agora, todo dia, gastar todo o dinheiro só para comer comida maravilhosa. Bom, isso é destemperado, né? Ou comer exageradamente é destemperado. Então, ter temperança em tudo que se faz, né? E aí a gente vai conseguindo organizar o dia, organizar as coisas de tal forma que não sobre tempo para essas besteiras, né?
Olhar para a figura, então, cuidar para olhar as figuras indecentes, né? Nós já falamos sobre isso, então, os espetáculos licenciosos, né? O teatro o pessoal assiste muito pouco, né? Mas filmes, enfim, coisas que possam te levar a isso, né? Muito pior ainda, material propriamente pornográfico, então, absolutamente absurdo, né? Aqui fala dos bailes, né? Porque eu acho que já falamos sobre isso aqui outras vezes, né? É um lugar onde pode existir bastante tentações, né? Então, se isso te leva a pecar, não vá, não vá. Se você consegue se controlar, ok, né? Ah, um baile familiar, ótimo, legal, não tem problema nenhum, dançar não é nenhum pecado, não tem nada disso. Agora, cuide porque às vezes pode ser um manto de pecado para você. E se não é, tá bom, tranquilo, né? Agora, se isso é, então é melhor evitar, é melhor não ir num baile do que para o inferno, né? Evitar as conversas e diversões perigosas, já falamos sobre isso, e bem como todas as demais ocasiões de pecado, evitar ocasiões de pecado. Uma última observação que aqui o catecismo não traz, mas que também de alguma forma cai aqui, é outra coisa que hoje parece que falar isso também é politicamente incorreto, né? Inclusive, se você fala, você pode ser processado, né? Por homofobia, né? Deus pensou e desejou o homem e a mulher como um casal, para que ali, nesse casamento, nesse matrimônio, fosse o santuário da vida, o sacramento da salvação, o sacramento onde a vida brotaria, uma família seria constituída. Não só pelo nascimento dos filhos, isso, claro, essencialmente, mas também por um e outro, esposo e esposa, complementares um ao outro, porque a mulher é o complemento do homem e vice-versa, estariam caminhando juntos para a eternidade, para o céu. E aí gerariam vida e levariam também essa vida pela educação familiar cristã, católica, levariam também essa vida para Deus. Esse é o projeto de Deus, ponto. Tudo que está fora disso ofende gravemente a Deus. E existem alguns autores, especialmente os exorcistas, que dizem que a homossexualidade, seja de homem com homem, mulher com mulher, ela é tão repugnante. Escutem isso que eu deveria ter trazido a citação, mas eu não lembro de quem que é agora. Mas eu acho que é de um padre exorcista que fala isso. É tão repugnante para Deus, que conhece a nossa natureza, que fez o homem para completar a mulher para completar o homem, então conhece a beleza da natureza humana, é tão asqueroso para Deus ver um homem com homem, uma mulher com mulher, que até Satanás tampa os olhos, porque até para Satanás isso é muito ofensivo. Ele incentiva, porque isso ofende a Deus, mas até para ele é difícil de olhar. Até para ele é difícil de olhar. Né? Bom, se para Satanás isso é complicado, imagine para Deus. Se Satanás que nos odeia não está nem aí para nossa natureza, imagine para Deus que nos ama e que nos quer ver santos e perfeitos. E nos quer ver na sua graça. Então isso também, obviamente, é um pecado gravíssimo. Né? Ah, padre, mas eu tenho desejos impuros com pessoas do mesmo sexo, mas não é que eu quero. Ok, isso são tentações. Isso são tentações. E ok. Como nós falamos na outra, vai para a mesma coisa. Se é heterossexual, se é homossexual, uma tentação, tanto faz, você vai ter que evitá-la. Né? O catecismo da igreja nos diz, aí agora falando do catecismo atual, né? O catecismo mais recente, vamos dizer assim, né? Os dois são atuais, né? O mais recente. O que ele fala, aqueles que têm tentações homoafetivas, homossexuais, que chamam como quiser, que essas pessoas vivam a castidade. Vivam a castidade, como os sacerdotes vivem, como os religiosos vivem. E que ofereçam, então, já que não tem atração pelo outro sexo, então não vão poder construir uma família, eu acho que não conseguem, então vivam como solteiros castos. E ofereçam isso para Deus. E ofereçam a sua castidade para Deus e tenham essa vida. E eu tenho certeza que a Deus será muito agradável ver uma pessoa que não podia ser sacerdote, não podia ser religioso, não podia ser matrimonial, mas continuou servindo e sendo fiel a Deus. Vai sacrificar a sua vida inteira e dedicar o seu serviço, a sua vida, por amor a Deus. Isso vai ser muito agradável a Deus. E aí, essas tentações homossexuais não vão ser nenhum mal, porque vão te levar para a santidade. A tentação em si não é pecado.
O pecado é quando eu aceito a tentação e faço, né? E escolho vivê-la. Então, rezamos muito pelas pessoas que têm esse tipo de inclinação, de desejos, e pedimos que Deus lhes dê força para serem fiéis. Porque eles têm, claro, uma dificuldade a mais do que aqueles que têm o desejo sexual ordenado com a natureza humana, pensado e desejado por Deus. Mas não é impossível. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Então é possível sim viver a santidade mesmo tendo inclinações homossexuais. Essa é impossível. Não é impossível. Não no nosso esforço humano. Para nós, esforço humano, qualquer coisa é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Então, rezar por essas pessoas e pedir a Deus que as ajude a também encontrar o caminho da santidade e da verdadeira felicidade. Não os prazeres momentâneos, mundanos e inférteis e que causam condenação, mas sim a felicidade verdadeira, que é a felicidade do céu. Então, a igreja acolhe as pessoas? Claro que sim, mas dizendo a verdade. Porque não adianta acolher assim, segue fazendo os pecados que você faz e vai para o inferno depois. Isso não é amor. Isso é alguém que odeia. É alguém que não está nem aí para a salvação da sua alma. A igreja é uma mãe que acolhe, uma mãe que ama. Até para concluir essa fala, eu quero trazer aqui uma citação que hoje eu vi, de Garrigou Lagrange, que é um autor, um dos melhores autores da Igreja Católica sobre a espiritualidade, sobre a vida espiritual, e ele fala assim: a Igreja é intolerante nos princípios porque ela crê, que ela acredita. Então, os nossos princípios, a Igreja é intolerante, a gente não abre mão. Então, Deus criou assim, é para ser assim, e essa é a vontade de Deus, e é isso. Mas a Igreja, ela é tolerante na prática, porque ela ama. Então, assim, vamos ficar nesse que nós estamos falando, né? A homossexualidade é um pecado, é uma ofensa gravíssima? Deus sim, e nunca vai deixar de ser. Agora, alguém cometeu homossexualidade, a gente tem que matar, né? Não, pelo contrário. Temos que abraçar e ajudar a encontrar o caminho da verdade. Então, quem pratica esse pecado não nos não nos repulsa, pelo contrário, nós queremos acolher ainda mais. Por quê? Porque nós amamos. Aquele que é fiel ama. Então, vou repetir a frase. A igreja é intolerante nos princípios porque crê, mas ela é tolerante na prática porque ela ama. E os inimigos da igreja são tolerantes nos princípios, porque eles não creem. Então, para eles, o princípio muda, desmuda, conforme o tempo passa, conforme a maioria das pessoas pensam, conforme aquilo que é melhor, mais prático, dá mais dinheiro, vai mudando. Por que eles mudam? Porque eles não creem em Deus. Mas são intolerantes na prática. Por quê? Porque não amam. Por que não amam? Pessoas que hoje defendem a causa LGBT porque não podemos discriminar, o que a igreja nunca discriminou a pessoa, sempre disse que aquilo é um pecado. Assim como a igreja nunca abandonou um assassino, sempre buscou a conversão dele, o visitou na prisão, levou Jesus Cristo, pediu para ele mudar de vida, mas sempre disse que o assassinato é um pecado gravíssimo. Assim, o pecado gravíssimo da homossexualidade, mas aquele que é homossexual não é rejeitado, pelo contrário, deve ser conduzido para a verdade e ser santificado como todos os outros. Então, o que hoje defende, então, essa causa LGBT são os mesmos que defendem um regime político que anos atrás matavam no paredão os homossexuais. Porque lá atrás não era interessante para eles ter pessoas assim. Agora eles mudaram. Né? Agora eles fuzilam outras pessoas. Fuzilam pessoas que acreditam em Deus. Então, essas pessoas que são inimigos da igreja, eles não têm princípios firmes porque eles não acreditam em Deus. Então, o importante é o que agora está ajudando a causa. Se isso aqui ajuda a causa, a gente acredita. Agora não ajuda mais, então a gente desacredita e vai acreditar em outra coisa. Mas, na prática, a gente é intolerante. Você vai contra o que a gente está dizendo agora, você tem que morrer, você tem que ser escrachado, você tem que sofrer. Por quê? Porque não amam. Não creem e não amam. A igreja crê e ama. E quem não é assim, não está na igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, de São José,
a Sagrada Família de Nazaré e dos nossos santos anjos da guarda, o Senhor vos abençoe e conceda o dom da pureza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.